A paz do eterno Deus para todos. Vou fazer uns comentários aqui sobre a prática de buscar palavra para casamento. Na CCB, Congregação Cristã no Brasil, eles inventaram a prática de uns costumes de buscar palavra. Enfim, é tudo costume, né? Tudo virou um rodismo, né? Fizeram do púlpito, né? Onde deveria anunciar o evangelho, fizeram um orasco, né? A pessoa quer comprar, quer vender, quer casar, etc. Vai lá. Aí tem a prática de o jovem, a jovem, todos, né? Separados, divorciados, viúvos, querem casar, vão buscar uma palavra. Até aí, dentro dos costumes deles, dá para entender um pouco pelo a prática que eles praticam, pelos costumes, pelos usos e costumes. Eu, por exemplo, eu sou jovem, eu me interessei naquela jovem ali, aquela moça. Primeiro tenho que conversar com ela e vou. Ela concordou, os dois concordaram, os dois vão ali em comum, né? De livre, espontânea vontade, buscar, segundo eles, uma confirmação de Deus, que não é Deus, né? Que Deus não tem nada a ver com isso. É o oráculo deles lá. Aí, até aí tá certo, né? Os dois quis, os dois gostou, concordo. É o uso e costume deles, eu até entendo eles nesse ponto de vista, nesse raciocínio. Mas existe outros costumes deles que, por exemplo, o moço quer a moça, ou vice-versa, e segundo eles não é aquela que Deus quer para ele. Aí é uma totalmente diferente. Aí e existe muito testemunho dessa forma. Como Deus mostra, ele sente, Deus fala no coração dele, é aquela ali que ele olha e não gosta. Não gosta, né? Não vou aqui dizer que é feia, que é bonita. Não teve empatia, não teve sentimento. Fica tempos e tempos ali namorando e às vezes caso sem nenhum sentimento um pelo outro, ou às vezes um só gostando, porque Deus mandou. Mas aí se Deus deu, isso é bem claro, né? Se Deus deu o livre-arbítrio, é lógico que Deus não vai interferir nesse meio, com quem a pessoa deve ou não casar. Isso aí depende da pessoa gostar e querer. Até aí dá para entender. Aí as pessoas vão por esse entendimento, por esses ensinamentos, e casa. E é uma vida inteira infeliz, porque foi Deus que escolheu para ele. Não foi ele que escolheu. Sendo que Deus já deu o livre-arbítrio para o homem escolher o seu caminho, triar. Isso espiritualmente, gente, materialmente, financeiramente, em todo sentido. Deus não interfere na vida de ninguém. E tem outro assunto pior ainda. Tem outras situações pior ainda nesse meio. Às vezes, a moça quer e o moço não quer, ou vice-versa. E um fica insistindo e o outro não quer. E aquele outro que quer, que sonhou, que Deus mostrou segundo ele, o que a palavra falou, fica naquele sofrimento a vida toda. E aquele outro que não quer fica buscando uma pessoa que ele agrade. Aí vai para um lado, vai para outro, e busca, namora com uma, namora com outra, e nada dá certo. E finda casando com aquela pessoa que gosta dele. Porque nada deu certo para eles, que eles não quis ele. Aí ele acaba entendendo na mente dele, no emocional dele, que realmente é da vontade de Deus ele casar com aquela pessoa que gosta dele. Mesmo sem ele gostar, sem ele ter sentimento.
E aí, contra a vontade dele, vai usar uma palavra, segundo ele, Deus confirma. Já atirou para todo lado, né? Não acertou nada aí. Deus confirma, contra a vontade dele. Que Deus cheio de confusão, esse Deus que eles criaram. E aí, velho, casado, muitas das vezes, né? Não é brincadeira, a gente dá risada porque eles entendem que é daquele jeito, né? Eles entendem que realmente é daquele jeito. E muitas das vezes, né? Pela simplicidade da pessoa, Deus abençoa, põe sentimento, né? Pela simplicidade da pessoa, pelo sofrimento, pela prisão que a pessoa tá. A misericórdia de Deus é imensa. Mas isso não tem nada a ver com Deus, isso é espírito, é de adivinhação. Tá? É aquele espírito que, quando Paulo pregava lá, ficava adivinhando lá que Paulo, com autoridade divina, né, repreendeu. Aquele espírito está nos púlpitos, fazendo essas confusões, essas profecias, essas confirmações. Aquele dono daquela menina, parece que era uma escrava, naquela época tinha muito isso, ganhava muitos e muito dinheiro com aquele espírito de adivinhação. E hoje não é diferente. Hoje as instituições religiosas, espírita, candomblé, evangélica, tudo é tomada por esse espírito e os donos ganham rios de dinheiro com esse espírito de adivinhação. O cara pode não ser nada, ele faz umas profecias aí, começa a cumprir, a casa dele começa a ser visitada. Eu digo isso com experiência própria. Em outro vídeo eu vou contar. Então, meu amigo, eu não creio nessas promessas. Eu não creio nessas profecias. A única promessa que eu creio é no anúncio do Evangelho e as consequências que teve os apóstolos, o Senhor Jesus, os cristãos primitivos por anunciar o Evangelho. Eles não tiveram galardão, eles não tiveram fama, eles não tiveram status, eles foram desprezados, caluniados, maltratados, por isso que eles receberam. E eles não fizeram promessa de exaltação para ninguém. Então é nisso que eu creio, e eu creio que essas estátuas, essas exaltações aí, hoje onde um líder religioso é apresentado, é festa para exaltar aquela pessoa. Isso não provém de Deus. Isso não é o evangelho, não foi o evangelho que foi anunciado. Antigamente, como um era apresentado para representar ali aquele povo, para pregar a palavra ali para aquela comunidade ali que não tinha templos, onde eles se reuniam, na caverna, na casa de um de outro, era na escondida para ninguém saber, que a perseguição era demais. Hoje não, hoje faz festa. Então não existe. É o espírito da adivinhação que toma esses evangélicos pentecostais que vivem por profecia. Então, existe um sério que prega a palavra, existe, mas existe esses que bagunçam tudo. Então, a bagunça é feia nesse meio evangélico, nesse sentido de profecia, de buscar a palavra. E muitos é guiado e movido por isso, que eu já fui, conheço muito que já foi. E principalmente esses jovens, né? Uns entendem, outros não entendem, outros é por falta de opção, mas todos é mergulhado nessas práticas, nessas profecias. O cara vai lá, faz por mês, o mês é 30 dias, num culto no mínimo ele faz 10 profecias. Lógico que nenhum não tem nenhuma, mas nenhum tem demais. Vamos pôr aí 62, vamos fazer uma média de 2 por culto, 60 profecias no mês. Passa um ano, não se cumpre uma. Quantas falsas profecias não saiu ali? Espírito de adivinhação, gente. Não tem nada a ver com Deus. Deus não está nem aí onde você vai trabalhar, onde você vai morar.
se você vai ser empresário, se você vai ser mendigo, se você vai catar latrinha, se você vai ser político. Deus não está nem aí com isso, não. O Senhor Jesus está preocupado com as almas, no seu evangelho. Então fica aí. Ele não está preocupado se você vai casar com fulano, com ciclano, não. Ele está preocupado com a sua alma, tá? Isso aí é escolha sua, casamento. Então fica aí esse comentário, esses assuntos que rolam no CCB, Congregação Cristã no Brasil. É vários assuntos sobre eles. Vou comentar mais alguns aqui, fazer mais alguns comentários. Lógico, não estou aqui apontando ninguém, é que ocorre pelo mundo afora. Não só no Brasil, mas em todo lugar que tem essa seita, é esse costume. E tem esses erros de doutrina, esses erros de comportamento, esses comportamentos de buscar a palavra, tem essas práticas errônicas. E onde muitos vivem oprimidos, infeliz. E aí? Então, fica todos na paz de Deus, na paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso eterno Deus.